Então, propedêutica, ela vem da palavra, uma palavra grega, tá? Que é ensinar previamente. Ou seja, é a base para o conhecimento. A propedêutica clínica compreende as técnicas de obtenção dos dados clínicos a partir do qual o médico construirá o seu raciocínio diagnóstico. Isto é, através da anamnese, que é o subjetivo, que é o que você coleta de informações do paciente, que ele fala para você, ou o acompanhante, então são as informações coletadas, e o exame físico, ele é a coleta dos sinais objetivos. No caso, na telemedicina também existe um exame físico. Ele é diferente da maneira como nós somos acostumados a fazer e também de como nós aprendemos lá atrás, tá? E como ainda, né, tem sido ensinado também nas faculdades de medicina, porque o tradicional sempre vai continuar sendo ensinado. Mas hoje eu já vejo a necessidade também das faculdades de medicina começarem a discutir dentro da sua cadeira de semiologia ou de propedêutica as questões relacionadas à telepropedêutica, ao exame físico dentro da telemedicina, tá? Então, como nós vamos abordar, né, o paciente utilizando essa ferramenta propedêutica, existe uma maneira diferente, que é a telepropedêutica. Por quê? Tele é tudo que é à distância. Então, como a gente está fazendo o uso de uma ferramenta, né, que é a telemedicina, é uma ferramenta médica, a telemedicina é uma ferramenta, a gente vai utilizar ela no nosso dia a dia. Ela não veio para substituir a medicina, ela veio para somar com a medicina, tá? Então, a telepropedêutica significa coletar os dados do paciente à distância, sejam os dados provenientes da anamnese, como também do exame físico dentro do que é possível através de uma videochamada. Então, a gente tem que ter alguns cuidados especiais nessa maneira de fazer o uso dessa ferramenta, tá? Então, a videochamada, ela nos dá a oportunidade de fazer algo muito próximo do habitual, né? Por exemplo, quando a gente faz anamnese, a gente conversa com o paciente, né? Está observando ele, e numa videochamada, hoje em dia, com as câmeras de celular, que são muito boas, isso fica muito fácil de se fazer, tá? E eu acho que também com a experiência, né, do médico, conforme ele tem mais experiência, vivência, né, da medicina, isso se torna algo mais fácil e natural para ele, tá? Então, a anamnese, ela é bem próxima do que a gente faz habitualmente, tá? E a questão do clínico refletir sobre, né, a distinção entre os sinais e sintomas, né, isso vai passar muito pela experiência também do médico. Agora, existem os limites, né, em relação ao exame físico presencial. Então, você vai ter algumas situações que você vai sentir essa necessidade e você vai conduzir esse paciente para uma consulta presencial, tá? Então, o importante, seja na telemedicina quanto na medicina presencial, é você ter esse cuidado, né, de fazer uma boa anamnese e coletar os sinais, né, dentro do possível, tá? Então, dentro da telemedicina, os cuidados éticos são iguais também no presencial. Questão do sigilo, tá? Isso tudo também faz parte da propedêutica, que é a maneira como a gente conduz uma consulta, tá? Então, a gente deve manter esses mesmos cuidados, tá? E aí, vamos aqui também pensar que a propedêutica, né, no caso da telepropedêutica, ela é a maneira como a gente conduz uma consulta, tá? Então, a gente tem os passos da consulta, né? Então, a teleconsulta, antes mesmo dela iniciar, você já tem uma questão importante, que é o termo de consentimento livre esclarecido para fazer a telemedicina. É uma exigência, né, da resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, você tem que fazer esse envio do termo, o paciente tem que dar ao ciente. Isso faz parte também da telepropedêutica. Você também pode enviar um material explicando como vai ser essa teleconsulta, para o paciente se preparar também para melhor aproveitar essa teleconsulta. Uma iluminação adequada, um ambiente adequado para se fazer isso, né? Afinal de contas, não pode estar no meio, né, da praia lá para fazer telemedicina, né? Já aconteceu comigo, né? Uma empresa que eu atendo, né, que faz o atendimento, é horário agendado, né? A pessoa tinha agendado horário e tal, mas coincidiu que ela não estava na casa dela, ela estava na praia. E aí eu expliquei que ali não era o local adequado, que não era o momento certo de se fazer a teleconsulta. A pessoa entendeu, ok, e beleza, marcou outro dia.
Então, isso é importante também. A gente tem que ver nessas condições para fazer a telemedicina da maneira adequada, tanto para o médico quanto para o paciente, porque também para nós é importante a questão do ambiente adequado, do sigilo das informações, né? Então, a gente precisa conduzir, né, esse paciente para que a teleconsulta seja feita da melhor maneira possível, tá? Para as duas partes, né? A experiência tem que ser boa, né? E também dentro do que as normas do Conselho de Medicina ele preconiza. E aí sim, né? Depois, né, que você fez essa primeira etapa, tem a teleconsulta em si, onde você vai fazer a anamnese, vai coletar os dados subjetivos, né? O que o paciente vai te informar ou um acompanhante. E depois, com a ajuda da câmera, numa videochamada, você pode fazer algumas partes do exame físico, né? Uma ectoscopia, você consegue fazer, avaliar o estado o estado mental do paciente, né? Se ele está lúcido, orientado no tempo e no espaço, é possível. Alguns pares cranianos você consegue testar através da telemedicina. Existe um artigo em língua portuguesa muito bom sobre essa questão do exame físico na neurologia, utilizando a telemedicina. Você pode ver se o paciente está em bom estado geral, como eu falei, está corado, hidratado, você consegue, através de uma boa videochamada, ter essas informações. Além disso, o paciente pode ter equipamentos na casa dele que podem te ajudar nessa conduta, na condução dessa consulta à distância. Você pode pedir para ele aferir a pressão arterial, se ele tiver um equipamento. No aparelho de aferir a pressão arterial, tem, além da pressão, dados, né, da frequência cardíaca. Ou ele pode ter um termômetro. E hoje, cada vez mais tem se avançado na tecnologia de termos equipamentos que vão nos ajudar a fazer o exame físico à distância, né? Já existe equipamento para ausculta cardíaca à distância. Então, você tem equipamento que adapta uma ferramenta, né, para fazer uma otoscopia, né, uma concha, né, de otoscópio com uma lente adaptado no celular. Você tem a questão também de outro equipamento para adaptar no celular para fazer a horoscopia. Então, já, né, está sendo desenvolvido cada vez mais equipamentos para auxiliar no exame físico à distância. Alguém pode falar, mas não é todo mundo que tem isso. Sim, mas cada vez mais a gente vai ver isso se popularizar. Até um pouco tempo atrás, ninguém tinha um oxímetro de pulso em casa. E aí se popularizou, né, por causa da situação que nós vivemos há pouco tempo. Aparelho de pressão, caiu muito o preço. Hoje um aparelho de pressão digital, né, custa aí R$100, R$130, né, e o paciente hoje, muitos têm acesso, né, o paciente que é hipertenso, eu geralmente já recomendo ele, olha, você tem hipertensão, vai ter que fazer o tratamento, é bom ter um aparelho em casa, né? Então, isso já nos ajuda muito quando a gente faz uma teleconsulta, tá? E a questão, né, do raciocínio clínico, que você vai elaborar através dessas informações todas que você coletou, e aí você vai decidir, né, se esse caso precisa de um atendimento presencial, se parte do caso você consegue conduzir por telemedicina e até o paciente procurar esse atendimento presencial, ou se totalmente é possível você resolver, ter essa resolutividade por telemedicina daquela questão que está sendo trazida para você, tá? Então, isso são as etapas, né? E, no final, a gente tem a prescrição de medicamentos, quando necessário, e quando, né, você tem estabelecido uma hipótese diagnóstica, e a questão dos exames complementares, quando necessário, você pode estar solicitando. Alguns até para suprir, às vezes, algum ponto, né, que você ficou em dúvida pela ausência do exame físico, certo? E o tratamento, relatórios, atestados, laudos, você pode também estar fazendo isso por telemedicina. E aí, quando finalizar a consulta, né, você tem que também verificar se o paciente compreendeu tudo que aconteceu, se ele ficou com alguma dúvida, certo? Se não houve nenhuma falha de comunicação, da conexão. Então, é bom você fazer uma revisão da consulta no final, tá? Com esse paciente. Explicar a receita, o que foi prescrito, ou os exames que foram solicitados. Algo que você também deve fazer no presencial, né? Então, ao final da consulta, verificar tudo ok, se o paciente entendeu, completinho as orientações, enfim, certo? E aí você, né, percorreu todo aí, né, o pré-consulta, o durante a consulta e o pós-consulta, né? Que você vai ver também
como foi a questão de satisfação, do retorno do paciente, né? Também você pode coletar essas informações posteriormente, tá?